Olá, pessoal. Estamos aqui na segunda videoaula dessa competência, que é sobre perspectivas cônicas, e eu vou mostrar para vocês na aula de hoje como desenhar um ambiente em perspectiva cônica de uma fuga. Lembram na videoaula 1 que eu falei para vocês que a perspectiva com um ponto de fuga ela é perfeita para mostrar ambientes internos? Então, hoje eu vou mostrar uma aplicação dessa perspectiva. Eu vou mostrar, na verdade, uma forma, uma técnica para desenhar que existem outros tipos de técnicas. Aqui para trabalhar com isso, existe uma técnica chamada técnica das 3 escalas, que é uma técnica muito legal que está na bibliografia que eu botei para vocês no final do caderno, que é um curso do professor Gildo Montenegro, tá? Na verdade, eu vou mostrar uma coisa um pouco mais esquemática. Então, eu tenho aqui um ambiente, uma sala, vamos dizer assim, uma sala, e eu fiz uma marcação aqui na parede de fundo. Então, estou colocando aqui as medidas, eu estou usando uma escala de 1 para 50. Então, cada marcação dessa tem 1 metro, que equivale mais ou menos a 2 centímetros. Então, a minha sala tem 1, 2, 3, 4 metros e meio, tá? Ela tem 2 metros e meio mais ou menos de altura, que é o que um pé direito de um ambiente interno tem. Então, é uma sala com 4 metros e meio de largura por 2,5 de altura. Percebam que eu estou fazendo essa marcação aqui na parede que vai ficar no fundo do meu ambiente. E eu estou usando medidas, digamos, em verdadeira grandeza. Então, eu fiz esse retângulo que marca o fundo dessa sala. E marquei aqui a mais ou menos 1,70 m a minha linha do horizonte que contém os olhos do meu observador. Então, aqui eu estou marcando a minha fuga, tá? Que é a projeção dos olhos do observador nesse plano de projeção aqui, que no caso é a minha folha de papel, tá? Com isso, eu já fiz uma marcação aqui que vocês estão vendo, mas eu vou refazer todo esse percurso aqui com vocês. Então, eu marquei o meu ambiente aqui, eu vou refazer tudo aqui com caneta para vocês verem o que foi que eu fiz. Eu marquei o meu ambiente. Fiz a marcação dos quantos metros eu queria 4,5 metros. Fechei aqui a parede de fundo dessa sala, tá? Com isso, mais ou menos a 1,70 m, marquei a minha linha do horizonte e com isso a minha fuga, que é esse ponto aí que eu marquei um X. E agora eu vou marcar as outras paredes, tá? Então, da minha fuga, eu vou pegar aqui um objeto um pouco maior, que é a minha régua. Observem o que eu vou fazer agora. Da aresta dessa parede, eu liguei uma reta para o meu ponto de fuga, ó, e vou marcar a parte de cima dessa parede. E agora eu vou marcar o chão aqui, ó. Mesmo processo, eu vim aqui para a minha aresta, liguei para a minha fuga. Claro, você não precisa fazer essa parte daqui, você só vai usar essa daqui. Então, fiz a marcação. Essa é uma minha parede lateral desse ambiente. Com isso, também já comecei a marcar o chão do meu ambiente. E vou continuar aqui agora, ó. Mesmo procedimento. A aresta final aqui, liguei para a fuga. E por último, aqui para fechar a minha parede do teto do ambiente. Tá? Então, eu tenho parede de fundo, paredes laterais, chão e o teto, tá? É importante que num desenho de ambiente assim, você faça uma marcação do final do desenho, senão fica um pouco confuso. Então, é importante que você pegue uma caneta mais grossa e faça uma marcação. É interessante, inclusive, misturar um pouco do desenho. Eu acho que fica muito legal misturar um pouco do desenho com instrumentos e o desenho à mão livre para desenho de perspectivas cônicas. Eu acho que fica bem charmoso fazer isso. Então, aqui eu tenho o meu ambiente, tá? Agora eu vou ensinar vocês a fazerem uma outra coisa, que é a marcação
dessa profundidade aqui, utilizando apenas essa fuga. Então, o que eu vou fazer? Aqui, eu botei minhas medidas reais, tá? Então, eu vou fazer uma marcação nessa parede aqui do lado, tá? Então, o que eu vou fazer? Posso pegar até de compasso. Aqui eu tenho 1 metro, tá? Eu vou me basear, vou utilizar o metro como a minha unidade básica. Eu tenho 1 metro aqui, marquei aqui com o meu compasso. Eu venho aqui, ó, e marco 1 metro, ok? Marquei 1 metro. Aí daí eu vou criar uma linha de suporte paralela ao meu eixo das alturas. Vou até fazer um pouco mais forte, tá? Você pode fazer mais fininho. Eu tô fazendo tudo aqui com linhas mais grossas para poder ficar melhor visualizado no vídeo, tá? Então, fiz essa marcação aqui de 1 metro, que é a mesma medida desse daqui. E aí, vou dividir essa parede aqui ao meio. Então, eu posso dividir de compasso ou posso dividir aqui com a minha régua. Uma marcação aqui, mais ou menos, na metade. Ok? E aí, vou ligar esse ponto aqui que eu tracei aqui no ponto médio, eu vou ligar para minha fuga. Ó. E eu tô, na verdade, dividindo essa parede ao meio, só que utilizando a profundidade da perspectiva, tá? Então, dividi aqui ao meio. E agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou traçar uma diagonal desse quadrilátero aqui. Então, eu vou ligar esse ponto a esse. Aonde essa diagonal bate aqui no meu chão, eu tô marcando o meu 2º metro em perspectiva. Então, aí eu faço a linha de suporte aqui para o eixo das larguras, tá? E isso aí eu posso fazer continuamente. Então, vou marcar aqui o meu 2º metro, marquei o meu 1º metro, marquei meu 2º metro, vou marcar o meu 3º metro. Ou meio metro, mas eu quero marcar 1 metro aqui. Ele vai bater fora do desenho. Então, significa que nessa parede eu tenho 4,5 metros, mas nessa parede eu tive 1 metro, 2 e o 3º metro fora da fuga, tá? Vou repetir o raciocínio aqui para o outro lado. Então, eu vou pegar a minha medida de 1 metro. Você pode fazer essa divisão de meio em meio metro, de 1 em 1 metro, de 2 em 2 metros. Aí é você que vai escolher como é que você vai fazer. Marquei 1 metro aqui. Repetindo o procedimento. Construí uma linha no eixo de suporte paralelo ao Z. Dividi a minha altura aqui na metade. Liguei para o meu ponto de fuga. Dividi a parede ao meio. E agora eu vou traçar a diagonal desse vértice até esse vértice. E com isso eu marco o meu 2º metro. Com isso, a gente também pode fazer algumas marcações interessantes no chão. E aí observem como o desenho, porque eu estou utilizando a fuga como o ponto convergente das minhas profundidades, eu vejo como o desenho, embora esteja desenhado todo aqui numa superfície que tem 2 dimensões, ele está dando perfeitamente o efeito da profundidade, porque tudo que é profundidade aqui está convergindo nessa fuga. Então, por exemplo, esse piso aqui,
ele é todo feito com quadrados que, se você for medir num ambiente real, ele tem o mesmo tamanho. Mas aqui na fuga, por exemplo, esse que está mais perto da gente, ele está muito maior do que essa outra lajota que está aqui atrás. Por quê? Por conta do efeito da perspectiva. Essa é uma técnica muito simples, que não envolve muito traçado, nem muita medição, que é facilmente desenhado para uma perspectiva de um ambiente interno.